Senhor disse assim: todas as vezes que vos reunirdes em meu nome. Então nós vamos só ajeitar aí a logística, mas tem um culto especial de ceia que é o primeiro domingo do mês, ok? Certo? E nós temos também no terceiro domingo do mês o quê? Simplesmente família. Está aqui o pastor Silvio, que passou a Macedônia para vir nos ajudar e ministrar sobre família, né? Então, nosso terceiro domingo é culto simplesmente família. Qual que é o objetivo dessa nossa forma de se organizar? Então, vá pensando a respeito, porque você precisa pensar a respeito também. Alguém já ouviu falar de liturgia? Palavrinha liturgia? Liturgia é uma forma, é um meio, através do qual você faz algo repetidas vezes, daquela forma, para que aquilo seja moldado no coração das pessoas e se torne uma cultura, ok? Certo? Então, a ideia da gente trazer uma programação com estas temáticas é para que a gente estabeleça, obviamente não dá para a gente estabelecer todos os pontos importantes, mas aqueles que a gente entende dentro do tempo possível, estabelecer como importante, relevante para nós trabalharmos, né? Então, começando lá, primeiro domingo do mês nós temos o quê? Culto especial de ceia, certo? Terceiro domingo do mês nós temos simplesmente família. Esse é o slogan da Vivai, simplesmente família. Para que a gente possa sempre reforçar a importância dos aspectos que definem a família. Então a gente precisa reforçar isso, porque o mundo está desconstruindo a família todo dia, todo dia, todo dia. E aqui nós vamos reconstruir sempre, com base na palavra de Deus. Então, terceiro domingo, simplesmente família. Quarto domingo, ações de graça é hoje. Pastor, mas ações de graça é para a gente trazer dinheiro na igreja? Olha, não necessariamente. E eu vou explicar, você vai entender. Nós tiramos esse domingo, e a gente fará aqui depois, o gasofilácio ali, ó. Tá vendo o gasofilácio lá? Ele está até escondido, a gente precisa colocar uma luz mais forte ali em cima, né, em destaque. Mas a gente está trazendo aqui alguns elementos com isso, que nós encontramos lá quando tinha o templo, nas próprias sinagogas, né? As pessoas iam depositar os seus dízimos e ofertas em um lugar, em um local, ok? Nós temos o gasofilácio. Pastor, mas eu faço transferência. Não importa se você faz transferência, traz em espécie, se você... A ideia não é essa. Sabe o que acontece às vezes? As pessoas falam assim: leva para mim essa oferta. Dá isso aqui lá para o tesoureiro, entrega o dízimo, né? A pessoa não está entendendo o que é viver uma vida sendo grato a Deus, sempre, em todo tempo, em todo momento, por tudo. Sabe, então ela não encontra nesse momento em que ela exerce, né, a sua prerrogativa de fazer algo, é uma ação. É uma ação. Eu vou até Deus, eu vou à presença do Senhor, eu levo a Ele, eu entrego ao Senhor as minhas ofertas, ok? Isso é culto. Isso é culto. E nós não podemos fazer de qualquer jeito, não. A gente tem que fazer com todo temor e tremor diante de Deus. Fazer com o coração grato, sempre entendendo: Deus, eu faço isso, mas eu estou fazendo isso, primeiro, porque a tua palavra diz para fazer. Segundo, estou fazendo isso, ó Deus, porque eu entendo que preciso de Ti, dependo de Ti. E que o Senhor, na sua sabedoria, estabeleceu formas, meios, para que nós pudéssemos ser abençoados. Então nós precisamos tornar um momento, sim, prático. Esse é o momento prático, né? Mais ao término a gente vai ter um momento de ações de graças, e eu vou pedir que você fique à vontade para fazer ali o seu culto diante de Deus. Pastor, mas eu nem trouxe dinheiro, eu não trouxe nada. Tem gente que fica perguntando: mas vocês não recolheram oferta? A gente não recolhe oferta nos cultos, não recolhemos dízimo. Mas você pode e deve depositar no gasofilácio? Pode e deve, fique à vontade, mas você tem que fazer de caso pensado, e não porque alguém está fazendo. Como diz as Escrituras, ninguém faça por necessidade, ninguém faça por constrangimento, mas faça
porque você entendeu, porque Deus ama quem faz com alegria. Então a gente precisa ensinar. Não dá para a gente ensinar em todo tempo, todo momento. A gente tem que escolher um momento, e esse é o momento, o culto de ações de graças, em que a gente vai ensinar sobre essas coisas, esses aspectos. Mas ações de graças não diz respeito apenas o que eu oferto, o que eu dizimo, o que eu dou. Lá, o pessoal trouxe a cesta básica. É oferta. É oferta, eu estou trazendo algo. A questão, sabe qual é? É você se tornar generoso tal como Deus é generoso. É você aprender a viver uma vida em generosidade. É você falar assim, é tirar o escorpião do bolso. Porque você tira o escorpião do bolso quando você compra uma cesta básica, né, Douglas? Cadê o Douglas? Está ali. Veio até trazendo aqui na mão, está pesado assim, né? Pediram 1 quilo de alimento, ele trouxe 20 quilos, não sei. Sabe, ser generoso é ir além. Generosidade é ir além. Sabe? Então, qual que é o objetivo? Mais uma vez, no culto de ações de graças. É a gente impregnar uma cultura de gratidão. Generosidade. Como a Bíblia diz assim, olha, medida, recalcada, sacudida, transbordante. O que é isso? O texto bíblico está se referindo àquele saco de 60 quilos, já viram? Aí você coloca ali, não sei se é da sua época, mas quem não é da época aí, né, eu vou trazer para você a memória, é um saco grande, você vai jogando arroz, feijão, seja o que for, trigo, e você sacode, bate ele, porque ele dá uma assentada. E aí cabe mais um pouquinho, bate mais, ele dá mais uma assentada, cabe. Então, olha, quando a gente fala dessa medida recalcada, transbordante, isso tem a ver com Deus. Não com a gente e com o sistema deste mundo, mas tem a ver com Deus. E Deus, então, Ele quer que você se torne parecido com Ele nesses aspectos da generosidade, porque Deus é generoso. Entende isso? Deus é generoso? Amém? Amém? E Ele quer que você experimente a generosidade dEle na sua vida. Mas não só você experimente, que você também leve essa generosidade a outras pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Nós vamos falar sobre coisas que Deus já estabeleceu. A gente lê lá em Efésios, capítulo 1, Paulo dizendo sobre o que Deus fez por nós, né? Se vocês puderem baixar agora, aumenta um pouquinho o ar-condicionado, porque hoje está mais fresquinho, então deixa lá uns 20 e pouco, Davi. Não está precisando, não está tão quente aqui não, né? Não, está quente aqui embaixo? É? Então, o Davi joga tudo em cima deles aqui, ó. Essa turma do Centrão aqui, ó. Né? Pega aqui o pessoal do Centrão. O pessoal da esquerda aqui, eu acho que não quer. E o pessoal da direita, que eu estou, né? Então, o pessoal do Centrão aqui, deixa oscilando, Davi, deixa oscilando. Que aí ninguém reclama, atende todo mundo, certo? Ok. Hoje nós vamos falar de princípios. Diga aí, princípios. Deus estabeleceu princípios na sua palavra. E nós precisamos nos atentar a esses princípios para que a gente possa conhecer Deus, prosseguir em conhecer Deus, e não só o conhecimento, mas se tornar praticantes, e não apenas ouvintes daquilo que está nas Escrituras. Então Deus, imagina, Deus, se pudesse, Ele estaria aqui, eu não vou falar em carne e osso, mas só para você entender, Ele estaria aqui presencialmente, abençoando todo tempo, todo momento. Mas por que isso não acontece? Porque se Deus descer aqui na terra do jeito que o negócio está, não sobra ninguém. A gente lê alguns Salmos 18, por exemplo, fala assim: Deus está descendo do céu, e Ele vem escondido em negras nuvens. Pensando, negras nuvens, Deus, né? Mas por que isso? Aquelas nuvens escuras, para que ela possa aplacar a glória, o fulgor da glória de Deus, porque ninguém conseguiria ver se fosse de uma forma aberta. Está entendendo isso? Então Deus não pode fazer isso pela sua santidade. Deus não pode fazer isso pela sua perfeição, dentro de um mundo caído. Mas aí então Ele chama um povo, escolhe esse povo, e você faz parte desse povo. Ele quer que toda a terra seja cheia da glória dEle, por meio da sua vida, por meio daquilo que você faz, daquilo que você fala, como você vive. Então Ele quer que você se assemelhe a Ele,
para que aqui estando você possa fazer o que ele faria se aqui estivesse. Está entendendo isso? E aí tem uma parte das Escrituras que diz para a gente o seguinte, lá em Salmos 115, 16, o Jonathan vai colocando aqui na tela para vocês irem lendo aqui com a gente o que está escrito. Oi? Ah, é a Ana? Parecido, né? O pessoal ficou olhando para mim e falou, eu falei certo, é o Salmo 115, como que história é a Ana? A Ana está ali, né? Está substituindo o Jonathan, é isso? Salmo 115, 16. O que está escrito nesse salmo? Leiam lá comigo, olha. Leia, vamos ler a Bíblia hoje, vai lá. Os céus... Bom, vamos entender isso. O céu pertence a Deus. Ok? Mas a terra, a quem ele deu? Então, se você ganha alguma coisa, pastor Silvio, você ganhou e isso é seu. Certo? Então, se você ganhou alguma coisa, alguém te deu alguma coisa, não é correto a pessoa chegar e falar, me devolve aquilo que eu te dei. Ele te deu. Se você recebeu, quem já recebeu presente aqui? Alguém chegou a pedir de volta o presente? Já teve alguma situação assim? Não. Por quê? Não deve. Não é o correto. Tem gente que, me devolve. Tem gente que até faz. Mas não é o correto. Então, quando você ganha um presente, o presente é seu. Então, esse ato de entrega e esse ato de receber, então, selou ali algo. É meu agora. Aquilo passou a minha possessão, a minha posse. Então, eu preciso fazer o quê? Cuidar. Eu preciso o quê? Zelar. Eu preciso fazer o quê? Desfrutar daquilo que aqui está. Tem riquezas no mundo? Tem riquezas no mundo? Muitas. Por quê? A terra, o mundo, eu estou falando agora do planeta Terra, expressa a glória de Deus. Deus é rico, vamos chamar assim. Deus é assim, esplendoroso. Deus, então, quando Ele cria alguma coisa, aquilo se torna algo parecido com aquilo que Ele é, da sua própria essência. Então, Deus cria a terra e dá ela aos filhos dos homens. Então Deus colocou tantas coisas, tantas riquezas, tantas coisas boas, ainda que o mundo esteja caído depois do pecado, e ele aqui produza lá os seus espinhos, os seus cardos, os seus abrolhos, mas se você pega uma enxada, você carpina, você cuida, faz isso, faz aquilo, você aduba, faz isso, enfim, vai nascer, né, um pé de uva, é assim que chama, pé de uva, né, uma videira, ok? Se não dá certo no fundo do quintal, coloca essa videira lá na frente, ela vai produzir frutos. E aí você olha, nossa, que beleza! A glória de Deus está sendo expressa através disso. A quem Deus deu a terra? Aos filhos dos homens. Então pertence a nós. Nós precisamos fazer bom uso daquilo que existe, porque ela nos pertence. Olha, vamos então avançando aqui pelas Escrituras e vamos ver o que ela mais diz a respeito dessas coisas que estão ali ligadas umas às outras. A 2 Coríntios 1:20. O que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 1:20? Você já ouviu falar dessa passagem? Eu quero reforçar, porque olha, reforçar é algo que deve ser feito em relação à palavra de Deus, para que ela fique na sua memória, sempre, todo tempo, todo momento. O que está escrito aí? Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Vamos ler de novo? Porque tantas quantas foram as bênçãos, as promessas de Deus, tantas tem nele. Ana, coloca na King James. Essa daqui fica meio atrapalhada, essa no meio da revista. Coloca na King James, ela está mais fácil da gente entender. Porque tantas quantas forem as bênçãos de Deus, aí eu pergunto para você, será que Deus tem bênçãos? A gente cantou aqui, o grande eu sou. O grande eu sou. Eu sou o que sou. Eu não dependo de nada, eu não preciso de nada, eu sou o que sou. E quando eu faço, eu expresso o que eu sou. Então eu crio o mundo, a terra,
dou ela aos filhos dos homens, a terra expressa a minha glória, os filhos dos homens são o resplendor da minha glória sobre a terra, porque tudo foi feito para eles, ok? E agora, por que eu fiz para eles? Porque eu os amo, eu quero que eles vivam o melhor, eu quero que eles vivam do melhor que eu tenho e criei para eles. Eles precisam entender isso, para viver isso, entende? Olha aqui, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo. Sabe quando você fala amém? Quando você está falando amém, você está falando assim seja. Assim seja. Então, olha, alguma coisa que é dita, você fala amém. Você está dizendo assim seja. Tal como foi dito, que se cumpra. Então, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós, para a glória de Deus. E aí lá em Efésios capítulo 1, e os versículos 1, 2, 3 vai indo, Paulo ele vai dizer o seguinte: Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus já nos abençoou. Note, o verbo é importante, porque se você fica, se Deus vai nos abençoar, ou Deus está nos abençoando, há uma diferença, mas está escrito assim, o verbo está no passado já, concluído. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Bênçãos espirituais. Este mundo que você vive, que nós vivemos, foi criado por Deus, ok? Onde Deus está? Nos céus. O que é criado a partir dos céus é menor, é inferior do que o que está nos céus. As leis que operam aqui são leis que estão submissas a leis que estão lá em cima. Então, preste atenção, porque esse texto aqui está dizendo para a gente muitas coisas, juntando com esse de Efésios. Esse é Efésios? Está aqui. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então, note, vamos lá para as palavras, é importante. Toda sorte de bênçãos, diga isso. Toda sorte de bênçãos. Se fosse diferente, estaria assim: Deus nos abençoou com algumas sortes de bênçãos. Deus nos abençoou com meia sorte de bênção. Deus nos abençoou com um quarto de sorte de bênçãos. Não, Deus nos abençoou com toda sorte de bênção. Toda. Que estão nas regiões celestiais. Ou seja, acima das leis que estão aqui. Então, significa que eu posso, por meio da fé, e a gente vê Abraão, e a Bíblia fala sobre Abraão, que é o pai da fé, né? Que ele se torna o pai da fé, e referente a ele, a Bíblia vai dizer assim: como Deus ele se tornou, como Deus, aqui sobre a terra, expressando a glória de Deus, né? E como é que ele expressa a glória de Deus por meio daquilo que ele era e vivia aqui? Aí a gente lê: Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Olha só, poder da palavra. Deus chama as coisas que não são, não existe, então são é verbo ser, sabe? Que não existe. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Ele chama a existência. Então quando a gente se volta lá para o comecinho, Gênesis, está dizendo o quê? Haja luz. E a luz não existia, nunca existiu, ninguém nunca tinha ouvido falar. Se falasse para alguém, você já ouviu falar sobre luz? O que é luz? Mas a partir de então, Deus chama a existência a luz. E Ele diz, haja luz. E aí a gente vai vendo a criação, Deus dizendo, Deus falando e se expressando. Povoem os mares de peixes, encham cardumes de animais. Deus só fala uma palavra e o mar produz uma infinidade de espécies vivas. Pela palavra de Deus. E aí no finalzinho da criação, depois que ele já fez tudo, ele fala, agora eu vou fazer aquele que vai cuidar de tudo aquilo que eu já fiz. E ele fala, façamos pois o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ok? Façamos, Deus, olha o plural já também, importante, Pai, Filho e Espírito. Façamos o homem conforme a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre todas as coisas. Está falando de domínio. É teu. Então você que possui algo, você tem autoridade sobre aquilo que existe. E tudo que foi criado, Deus criou para os filhos dos homens. Ok?
Então a gente precisa entender essas coisas para a gente poder ter fé em relação às promessas. A gente leu aqui, pois tantas quantas forem as promessas de Deus. E aí, uns vão falar que são 7.000, outros vão falar que 8.000, outros falam que 6.000 e pouco. Cara, eu vou falar assim, se for 100, já é muito para mim. Quantas bênçãos, quantas promessas você está vivendo de Deus na sua vida? Você consegue, numa palma da mão, contar nos dedos? 5. Quem dá 5 aqui? 5 promessas. Olha, eu estou vivendo essa promessa, estou vivendo essa promessa, estou vivendo essa promessa. Aliás, o problema nosso é, mas quais são as promessas? A gente não conhece. E a Bíblia já fala para nós: examinai, pois, as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, porque elas falam a respeito de mim, Jesus. Examinai as Escrituras. O meu povo, Oséias, profeta Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Não conhece as promessas, não vive as promessas. Só que a partir do momento que você passa a conhecer as promessas, e aí você fala, eu vou pegar essa promessa para mim, eu vou aplicar essa promessa na minha vida, porque a palavra de Deus está dizendo assim, não sede apenas ouvintes, mas sejam praticantes. Então eu vou praticar, eu vou primeiro conhecer. E aí eu acho que tem uma passagem que eu gosto bastante para entender esse aspecto das promessas, de viver e de receber. A gente fala da revelação, que está lá em João capítulo 15, verso 7. Evangelho segundo João capítulo 15, verso 7 está dizendo assim: Deus, Jesus falando, olha, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejar, quiser. Está falando de desejo, certo? Desejo. Se a gente ler o capítulo todo, a gente vai entender ali melhor. Então, João 15, olha, eu estou pregando aqui, eu estou passando uma série de passagens. Você vai sair daqui, você vai lembrar delas? Então cadê a sua anotação? Porque depois você vai, a não ser que você chegue, tem gente que, não, está fácil para mim. Você tem que anotar. Você não vai anotar só quando o pastor Silvio está pregando aqui, né? Você vai anotar também quando o pastor Samuel pregar, o pastor Ilha pregar, Israel pregar. Então anota, tudo bem, a gente pode não ser ainda pastor Silvio, a gente está ainda tentando, mas entenda o seguinte: toda palavra é inspirada por Deus e quando pregada, inclusive. Você tem que aproveitar o momento e a oportunidade. Quem sabe é hoje, né, que você vai virar uma chave na sua vida. Só que se eu não pego isso, eu não gravo isso, eu não... Olha, eu estou falando aqui porque eu tenho algumas anotações, 1, 2, 3, 4. Só que eu já citei aqui várias outras referências que, entendo, é o Espírito que me trouxe agora, nesse exato momento, porque eu estou na posição, no momento da pregação. E eu entendo que é o Espírito Santo que me conduz nessa pregação. E Deus está falando coisas aqui que pode ser aquilo que vai mudar a sua vida daqui para frente. Só que se você não pegar isso, tem o celular, está fácil hoje, pega o WhatsApp, cria um grupo lá, desfaz o grupo, mantém o grupo com você. E, aliás, tem hoje, você manda para você mesmo, né? Que ninguém está mandando mensagem para você, você mesmo manda para você. Bom dia, né? Pega, usa esses recursos para o seu próprio benefício. Vai anotando isso, ó, rapidinho você faz as anotações, né? Tira uma foto, né? Vai tirando foto, enfim, cada um tem o seu jeito. Olha, João capítulo 15, no verso 7, a gente já estudou isso aqui uma vez aqui, quem sabe a gente volta nessa pregação de novo, para falar sobre palavra, logos e rema, ok? Mas ali, o que Jesus está falando nesse verso 7? Olha, se vocês permanecerem em mim, então, o que ele está querendo dizer em mim? Em mim, eu sou o Logos, eu sou o Logos, eu sou a palavra. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nesse mesmo evangelho, capítulo 1, João ele vai começar a escrever: no princípio era o verbo, ou seja, lá em Gênesis, quando nada existia, ele era o verbo, Jesus era o verbo, Jesus era a palavra, Jesus era o Logos. Se a gente volta lá em Gênesis, né, a gente vai ver, e disse Deus, haja luz. Quem que é Jesus aqui? A palavra que está sendo dita. O Pai está dizendo, Jesus é a palavra, e o Espírito está como?
Bíblia diz lá em Gênesis que ele está como se fosse assim, uma galinha chocando os ovos sobre a face das águas. O Espírito pairava sobre a face das águas. E à medida então que o Espírito está presente, pairando sobre a face das águas, vem a palavra, haja luz, bum, e a luz veio a existir. Se a gente volta agora para João capítulo 15, verso 7. Se vocês permanecerem em mim, eu sou o Logos, eu sou a palavra, né? Se vocês permanecerem no que está escrito na Bíblia, se vocês pegarem os princípios que estão na minha palavra, se vocês forem anotarem cada uma das promessas que estão na minha palavra, e vocês permanecerem nelas, e aí eu faço uma tradução livre desse verso, se permanecerem em mim, tempo suficiente, até que seja gerado em vocês a rema, vocês pedirão o que quiserem, e isso vos será feito. Note que quando eu permaneço na palavra, quando eu permaneço na promessa, quando eu trago ela para mim, e eu falo, eu não serei apenas ouvinte, mas eu quero ser praticante, eu vou ficar nela, eu vou meditar, eu vou orar, eu vou falar, Espírito Santo, me traga a revelação a respeito disso, e aí você vai pelas Escrituras, ele vai te levando aqui, ele vai te levando, aliás, você precisa ler as Escrituras, senão fica difícil, né? Você precisa se ajudar também. Mas ele está falando assim, se vocês permanecerem na minha palavra, tempo suficiente, eu vou produzir em vocês a palavra rema. Ela será gerada em você, você terá revelação. E quando isso for gerado em você, você vai dizer, e quando você disser, você está com unção, autoridade, poder, e pela fé, você chama à existência as coisas que não são como se fossem. Porque quando a rema acontece, é que você teve fé, há um momento, e a palavra que você vai dizer, torna as coisas existentes. Ok? Certo? Estão compreendendo? Sim. Vai anotando? E depois você pega isso daí e fala, Deus, agora eu vou meditar melhor nisso daqui. Então a gente viu que lá em 2 Coríntios 1:20, né? Tantas quantas forem as promessas de Deus, em Cristo já tem o amém. Você já tem o amém. E Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Então eu tenho todas, o amém já existe. Eu só preciso agora fazer o quê? Trazer à existência isso em mim. Gerar fé, produzir fé. Gerar rema dentro do meu coração. Provérbios capítulo 13, verso 22. O que diz essa passagem? E aí eu vou trazer uma promessa para você. Certo? Vou trazer uma promessa para você. E aí, eu vejo que muitas pessoas, ao longo dos anos, são expostas às promessas, e uma multidão são expostas às promessas, e aí você observa que da multidão, 1, 2, 3, vivem essas promessas. Os demais nunca tiveram experiência. Qual que é a diferença? Aqueles outros não tiveram fé. Mas aquele falou, eu vou pegar isso para mim, eu vou viver isso para mim. Porque é uma promessa, eu já tenho um amém. E qual que é essa promessa? Provérbios 13, 22, o que está escrito aí? Os filhos de seus filhos, mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída aos justos. Eu vou me fixar aqui na segunda parte do versículo, ok? Certo? Provérbios capítulo 13, verso 22. Eu faço aqui uma referência para reforçar o que eu estou dizendo. Eu vou lá para 2 Timóteo, quando Paulo está dizendo para ele o seguinte, 3, 15, 16, toda escritura é inspirada por Deus. Toda escritura é inspirada por Deus. Provérbios tinha sido escrito antes, bem antes, do que Paulo está dizendo a Timóteo aqui, ok? E ele já considerado, Paulo já considerava, Jesus já considerava, essa passagem que eu acabei de ler com vocês aqui em Provérbios, escritura inspirada por Deus, ok? Então, toda escritura é inspirada por Deus, e ela é útil. Útil para quê? Para acrescentar conhecimento, é útil para corrigir, é útil para gerar sabedoria. Então toda a escritura é inspirada por Deus. Então Provérbios 13, 22 é inspirado por Deus.
E aí está escrito o quê? Na parte B de Provérbios. Volta lá, Ana. Provérbios 13, 22. Preste atenção na parte, a segunda parte. Mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada. Lê de novo aqui comigo. Mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada. Quem já jogou na Mega Sena aqui? Vai, gente, confessa. Né? Já jogou? Aí chega aquela época, final de ano normalmente, a Mega Sena está acumulada. Quem aqui já ganhou na Mega Sena? Eu preciso saber, não deu dízimo, né? Pegou 2 vezes, porque fica confiando. Né? Pastor Lídia que gosta dessa, né? Não deu dízimo, mas aí está acumulada. Sei lá quanto foi a última, 100 milhões? Não sei. 600 milhões. 600 milhões? 700. O pastor Guilherme está acompanhando. Você viu? Né? Está acompanhando. E aí você vai, né? As pessoas vão confiando nessas riquezas. Está acumulado. É seu? É seu? Não é ainda. Você fala, pastor, não é ainda, mas eu vou lá fazer minha fezinha. É isso que o pessoal fala. Vou lá fazer minha fezinha. Aí, sei lá, faz a sua fezinha, está acumulada. É seu? Já é seu? Você precisa primeiro ganhar, certo? Ok? Mas se você ganhar, aí eu vou chegar agora. Você é o ganhador da Mega Sena, ok? Ganhou na Mega Sena. O que precisa ser feito? Hã? Vou descobrir quem ganhou aqui, pastor Silvio. Você fica vendo, né? Bom, se você não conhece o processo todo, se você ganha, pega aquele bilhete e joga fora, dançou. Se você ganha, fica com aquele bilhete guardado, dançou. Porque continua o quê? Acumulada. Está acumulada, está guardada, está depositada. Precisa ir tirar, sacar, ok? Olha aqui, preste atenção. Mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada, em outra versão, depositada, para ser o quê? Distribuída ao justo. Distribuída. Quem é que é justo aqui? Quem é justo aqui, gente? Estou vendo Deus, estou vendo eu, estou vendo Deus, né? Olha, vamos para as Escrituras. A palavra de Deus, ela diz para nós o seguinte: a todos quanto Deus conheceu, então isso vem no começo, conhece, a estes ele também predestinou. Predestinação. Tem a doutrina predestinada? Não estou falando dessa predestinação como doutrina. Eu estou falando assim, aqueles que de antemão Deus conheceu, então ele viu, sondou seu coração, viu os seus caminhos, fala, se inclina para o Evangelho. Vamos lá, pessoa diferente. Deus olha, vê o coração, fala, não se inclina para o Evangelho. Mas a todos aqueles que ele conheceu, e ele viu que se inclina para o Evangelho, ele predestinou para a salvação. E aí vem o passo seguinte, ele chama, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele chama, quando ele diz para a igreja, ide por todo mundo, pregai o meu Evangelho, você vai e prega. A pessoa que já foi predestinada, porque antes já foi conhecida, quando ouve o chamado, eu quero isso para mim, eu quero Deus para mim. Então, aqueles a quem ele conheceu, predestinou, chamou, justificou. Você já é justo. Se você foi chamado, você é justo. Aleluia. Ah, pastor, mas eu pequei ontem. Não estou falando daquilo que você fez ontem. Estou falando que se você creu na mensagem da cruz, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, Ele lançou todo o seu passado no mar de esquecimento. Você tem que viver de fé em fé, porque o meu justo viverá pela fé. Crendo, eu sou justo, eu fui justificado. Eu entro na presença de Deus pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Cristo. Eu vou até a sala do trono, eu falo com Deus, eu oro, eu falo com Ele diretamente. Eu não preciso de intermediários, eu não preciso de Maria, eu não preciso de São João, eu não preciso de São Pedro, eu não preciso de santos que não são santos, são homens como todos os outros. Eu vou a Deus, o único caminho e mediador entre os homens e Deus. Eu vou e falo diretamente com Ele. Eu tenho livre acesso ao Pai. Ok? Então, Ele já me justificou. E detalhe, a quem Ele justificou, Ele também glorificou. Então, todas essas palavras, no grego original do Novo Testamento, é
um sentido de um verbo concluído. Já concluído. Não está concluindo, não vai concluir, já foi concluído. Aquele que crê, vive. Aquele que crê, vive. Então, você já foi justificado. E aí a gente se volta aqui, Provérbios 13, 22, está dizendo o seguinte. Está ali na tela para vocês? O que está escrito em Provérbios 13, 22, na parte? Toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída aos justos. Quem é justo aqui? Então, se você é justo, você já está atendendo o requisito que está dizendo aqui. Agora, então, vamos avançar, porque vamos encontrar alguém que entendia isso. E segundo aí os especialistas, este livro que nós vamos abrir agora é o primeiro livro mais antigo da Bíblia. Significa que ele foi escrito antes de Provérbios. Se foi escrito antes de Provérbios, significa que esta pessoa já tinha conhecimento deste mesmo princípio. E aí, eu posso, olhando para a vida dele, falar: entendi por que você era assim. Eu entendi por que você chegou como chegou. Né? E quem que é essa pessoa? Jó, capítulo 27, verso 17. Lógico, ele está naquele momento da dor, no momento da enfermidade. Ele recebe os seus amigos que estão ali, ao invés de ajudar, acusando ele de pecado. E ele era uma pessoa que temia a Deus, porque a Bíblia diz: homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas por que ele era um homem justo, temente a Deus e que se desvia do mal? Note que foi Deus mesmo quem falou isso a respeito dele, né? Então ele já era justo. Esse justo conhecia Deus, ainda que de uma forma um tanto limitada, porque ao ler o livro de Jó a gente vai descobrir que lá no finalzinho ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora eu tive um encontro contigo, os meus olhos te viram, eu tive a experiência, eu não só ouvi, eu vi, certo? Então, mas ele era uma pessoa que temia Deus. Então aqui, olha só o que ele está dizendo: o que ele armazenar será destinado aos justos, e os inocentes dividirão sua prata. O mesmo princípio já era conhecido por Jó. E se a gente considerar que o livro de Jó é o mais antigo da Bíblia, portanto foi escrito muito antes de Provérbios que a gente acabou de ler aqui. A gente está vendo que o princípio existe, e aqueles que entendem o princípio vivem de acordo com o princípio e os efeitos desse princípio na sua vida. Mas a gente não vai parar, porque eu só trouxe aqui a ideia de que alguém conhecia isso antes. E se a gente ler, Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele era o homem mais rico do Oriente. Ele era sábio, considerado sábio, certo? Então a gente começa a olhar a vida de algumas pessoas, a gente fala: por que essa pessoa é assim? Por que essa pessoa é assim? Tem uma razão, seja para o bem ou seja para o mal. Mas então vamos observar dois exemplos bíblicos de aplicação desse princípio e o resultado da aplicação desse princípio. E o primeiro desses exemplos que eu quero trazer para vocês, porque a gente já ministrou isso aqui outras vezes, até para falar sobre dízimos, ok? Que está lá em Gênesis, no capítulo 14, versos 18 a 20. Não vamos ler toda a história, mas apenas a passagem. Gênesis 14, do verso 18 a 20. Existem dois personagens aqui. E você precisa conhecer não só um que você conhece, que é o tal do Abraão, certo? Todo mundo conhece Abraão aqui? E vocês conhecem também Melquisedeque? Todos conhecem Melquisedeque? Ah, pastor, é meu vizinho. Não é desse. Eu estou falando de um Melquisedeque, relatado na palavra de Deus, e que conheceu Abraão, teve ali encontro com Abraão, num momento em que estava acontecendo alguma coisa. Por que surge esse camarada aqui, Melquisedeque? O Henrique fica, quando a gente está no carro: papai, fala aí os personagens de Bíblia para ver se eu sei. Aí eu vou tentando buscar esses daqui que são mais difíceis, porque Davi e Golias ele sabe de cor e salteado, né? Outros ele mata ali. Eu falei: vou pegar ele agora. Aí ele fala: não conheço Melquisedeque. Eu falei: me fala agora sobre ele. Ele falou: Melquisedeque quase não tem história.
né? Mas eu vou contar um pouco que eu sei, porque ele é relatado na Bíblia poucas vezes, em poucas porções. Mas nessa daqui é uma delas, Gênesis 14, versos 18 ao 20. Olha, Abraão, a gente sabe que a Bíblia diz, Deus diz para ele, é uma promessa, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Por isso que, seja bendito Israel, ore pela paz de Jerusalém, nunca saia da tua boca uma palavra para amaldiçoar aquela nação, mas sempre para abençoar. Seja sábio, seja inteligente e não tolo, ok? Então Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não vamos entrar no mérito, não dá. Mas ele estava já se referindo a Jesus, que é descendente de Abraão, né? E que por meio de Jesus, tantas quantas forem as promessas, em Cristo já tem o amém. Ok? Certo? Abraão, também uma pessoa que teme a Deus, e a Bíblia diz que ele é amigo de Deus. Ele é o pai da fé. Se você precisa viver de fé em fé, então a gente tem que estudar a vida de Abraão para viver como Abraão viveu, ok? Então, Abraão é o pai da fé. Ele, num determinado momento da sua vida, rapidamente aqui, tinha um sobrinho chamado Ló. Esse sobrinho Ló vivia numa terra chamada Sodoma, uma cidade, uma região. Ele vivia lá com sua família, ele tinha se separado de Abraão, porque ambos tinham tido tantas riquezas que os rebanhos de um e do outro estavam competindo por pasto. Abraão então falou o seguinte, vai, que lugar que você quer? Né? Você quer a direita ou você quer a esquerda? Eu vou brincar de novo aqui, não tem jeito. Né? O que você escolher, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E aí Ló escolheu a esquerda. Né? E Abraão falou, tudo bem então, eu vou para a direita. Não, Ló, ele olhou e falou assim, essas campinas verdejantes, para o meu gado vai ser maravilhosa, eu quero isso daqui. Olhou para o outro lado, só tinha pedra, só tinha monte, era deserto. Ele falou, não sou nada bobo, né? E Abraão falou, tudo bem, eu não estou preocupado com isso, porque eu já tenho a promessa. Eu já tenho a promessa. Para onde eu for, onde eu colocar a planta dos meus pés, Deus vai abençoar. Ele é comigo. Se eu passar pelo fogo, não vão me queimar. Se eu passar pelas águas, não vão me afundar. Deus é comigo. Então você tem que dizer assim, Deus é comigo. Abraão, pai da fé. Ele ali agora, num determinado momento, recebe uma notícia e fala, olha, 4 reis combinaram uma guerra. Tinha esse negócio, eles combinam guerra. 4 reis combinaram uma guerra contra 5 reis. Esse negócio de combinar guerra, tinha a época dos reis saírem à guerra. Qual que era a ideia? Nós vamos guerrear contra vocês. Não, beleza. Tá bom. Ou vocês pedem bandeira branca ou vai para a guerra com a gente. Né? Não, nós vamos para a guerra. Vamos ver quem manda mais, vamos ver quem é melhor, quem tem mais exércitos. Né? E eles saem para a guerra. 4 reis contra 5 reis. Os 5 reis perderam a batalha para os 4 reis, ok? E o detalhe é o seguinte, de toda a batalha, a lei era a seguinte, quem vencia, leva tudo. E despojos que são despojos, toda a sua riqueza vai comigo, seu gado, suas mulheres, seu ouro, sua prata, tudo vem comigo, ok? Nós estamos falando de 5 reis contra 4 reis. Os 4 reis venceram os 5 reis, ok? Entre esses reis estava o rei de Sodoma, ok? Onde Ló vivia? Em Sodoma. Vem alguém, chega para Abraão, fala, Abraão, olha, teve assim uma guerra, levaram cativo como escravo o seu sobrinho Ló, sua esposa, as suas sobrinhas, né? As filhas de Ló, todos eles foram as riquezas de Ló, e Ló era muito rico. Ló, lembra da disputa entre eles e os pastores? Era muito rico, eu estou falando só de Ló, imagina os outros moradores da cidade. Eu estou falando da riqueza que existia, ok? Certo? Abraão fala, como a gente, ai meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Não, ele fala assim, vem cá, 318 dos mais valentes homens que eu tenho aqui na minha casa, é o meu exército particular. Eu já tenho a bênção, e eu vou na bênção que eu já tenho. Eu não tenho medo de 4 reis, eu não tenho medo de 5 reis, eu não tenho medo de 10 reis, eu não tenho medo de 10 exércitos, porque Deus é comigo.
Ele pega os seus 318 homens, junta com mais 2 amigos que ele tinha também ali, os seus homens, e eles vão na captura desses 4 reis que venceram os 5 reis, que levou toda a riqueza dos 5 reis, certo? Vamos lá, Abraão vai atrás deles, encontra eles, batalha que vai, batalha que vem, batalha que vem. Quem venceu? Hã? E o que acontece com quem vence? Note, despojos de 5 que já estavam na mão daqueles. E os despojos dos 4? Está entendendo isso? É isso que eu quero que você entenda. A bênção até onde ela vai. Como que ela é extensiva. Abraão volta agora daquela grande vitória com grandes despojos. Preste atenção. Detalhe que a notícia já se espalhou. E uma pessoa chamada Melquisedeque, rei de Salém, como a Bíblia diz, Salém vai ser Jerusalém no futuro, sacerdote do Deus Altíssimo, uma pessoa que surge nas escrituras ali do nada, não tem genealogia, não sabe se quem é o pai, quem foi a mãe, ele não tem princípio de dias, nem tem fim de tempo, não é nada dito na Bíblia, só fala que ele é o sacerdote do Deus Altíssimo, ele representa Deus na terra. E ele está indo agora ao encontro de Abraão. Ele tem uma intenção. Qual que é a intenção dele? Você já aprendeu isso aqui? Abençoar e receber. Certo? Abençoar Abraão, receber os dízimos. Ok? Certo? Abraão venceu tudo aqui. Ele tem convicção, ele é justo. Ele fala assim: tudo que eu tenho, tudo que me veio às mãos, foi Deus que me deu. Eu entendo esse princípio, tudo é dele, é para ele, para a glória dele. E como eu entendo esse princípio, eu pago os 10%. Eu dou o dízimo de tudo, de tudo. Está entendendo isso? Então Abraão já tem também consciência disso. Os dois se encontram. Enquanto encontra, há um encontro de fé. Há um encontro de fé. Aquele que está na condição de receber, recebe. Ele abençoa, ele traz o pão, ele traz o vinho. Olha a ceia do Senhor já sendo ali demonstrada tanto tempo antes. Ele traz o pão, traz o vinho e ele fala assim: eu te abençoo para que você ainda prospere mais e mais. Só que eu só posso te abençoar porque você entende. Pastor, ora por mim? Não posso. Talvez vou orar para Deus ter misericórdia de você, né? Mas quando você entende isso, você não precisa de ninguém orando para você. Você vai viver isso na sua vida. Abraão paga todos os dízimos. Melquisedeque recebe esses dízimos, abençoa Abraão, e a gente vai ler depois lá em Hebreus, certo? Dizendo o seguinte: o maior abençoa o menor. Melquisedeque está na condição, é posição, certo? Posição, ele é sacerdote do Deus Altíssimo, ele tem autoridade para abençoar. Então vamos trazer para a nossa igreja aqui: eu como pastor da igreja tenho autoridade para te abençoar. Então nesse aspecto eu sou maior. Em que sentido? Não porque eu sou mais alto, mais forte, né? Mais rico, não, é que eu tenho autoridade para te abençoar. Então quando você entende o princípio, vive o princípio, e aí a gente vai fazer, precisa, é uma simulação? Não é simulação, é real. Quando você sai do seu lugar, vem até o gasofilácio e você fala assim: eu vou até a ti, porque tudo é teu, é para a glória do teu nome. Eu estou pagando, eu não estou dando, eu não estou doando, eu não estou ofertando, isso não é oferta, eu estou dando, devolvendo, não é meu, é teu, Senhor, para que a tua bênção esteja sobre a minha vida. Isso é princípio, você aprende, ok? Então esse é um caminho. Abraão descobriu esse caminho. Ao descobrir esse caminho e viver esse caminho, você vai perceber na vida de Abraão aquilo que a gente lê em Provérbios 13, 22. A riqueza do ímpio, ela fica depositada, guardadinha, esperando um justo entender o princípio e ir lá e sacar. Abraão foi e sacou o princípio. Está entendendo isso? Você precisa viver isso. Mas pastor, é só esse exemplo? Não, tem um outro exemplo aqui extraordinário. E aí ele está lá em Êxodo capítulo 11, verso 2. Esse exemplo é o exemplo de um povo, esse povo de Abraão, que viveu 400 anos no Egito, ficou lá como escravo. Eu não sei como que era a vida só vivendo ela, mas era terrível. Quebrando pedra, fazendo tijolo, construindo as grandes construções do Egito, mas escravo, uma vida miserável, Você olha para essas pessoas e se vê essas pessoas, vai dizer: você não tem futuro não, já é, né?
Não tem futuro, não tem condições, porque viver numa vida como essa daqui, sem possibilidade alguma, sem oportunidade qualquer que seja, esse povo aí já era, está perdido. Mas note, lá 400 anos atrás, Deus já tinha mostrado para Abraão que isso iria acontecer. Seu povo vai ficar 400 anos no Egito, mas de lá eu vou tirar eles com mão forte. Bom, Moisés vem, você conhece a história de Moisés, e agora Moisés fala, o eu sou, cantamos aqui, o eu sou, me enviou para libertar vocês. As pragas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminadas as pragas, eventos poderosos que Deus operou no Egito para mostrar quem é Deus. E ao término de tudo isso, Deus disse, mais uma promessa Ele falou. É Provérbios 13, 22 que a gente leu aqui. Vocês não vão sair daqui sem indenização. Vocês vão sair daqui com muitas riquezas. Eu vou gerar no coração dessas pessoas, com que elas se voltem a vocês de tal forma, que elas vão, e aí, vá, note, ação. Não é ficar sentado debaixo da paineira, ou deitado na rede com água de coco, esperando que as coisas aconteçam. Existe ação. Abraão tem ação, ele vai para os 318, ele luta. Eu estou passando pela prova. Aí a gente até canta, estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Passo pela prova, mas eu estou confiando naquele que está comigo. Por quê? Se eu estou lutando, é sinal de que vem vitória, porque vitória só existe depois de luta. Ok? Né? Então tem princípios. Abraão luta, Abraão entende o princípio do dízimo, ele paga o dízimo, ele recebe a bênção de Melquisedeque. Então tem tudo isso. Eu estou trazendo isso, colocando tudo dentro de um mesmo balaio e falando assim, eu creio nisso, vou viver isso, vou fazer como Jesus disse em João 15, 7, se permanecerem nas minhas promessas, permanecerem em mim, se permanecerem em mim, até que seja gerada rema em vocês, vocês vão pedir o que quiser, isso vos será feito. Ok? E aí a gente encontra aqui esse povo que passou 400 anos, essa nação, praticamente, no Egito como escravo, e agora, naquela saída deles, eles vão de casa em casa. Você tem ouro aí? Não? Mostra a sua mão. A outra. Deixa eu ver a aliança. Não. Cadê a sua? Esse relógio, quanto que vale? Me dá. Pastor Silvio, cadê a carteira? Deixou no carro? Vai buscar. Vem de carro, Pastor Silvio. Gostei daquele carro, Pastor Silvio. Né? Deus não gerou nada no seu coração? Você não é Chico aí, tá vendo? Né? Sabe, você ganha o favor das pessoas. Quando você entende os princípios, pratica os princípios, você ganha o favor. O povo de Israel que estava no Egito saiu tão pesado, carregando ouro, prata, tecidos, assim, que tinha de melhor. O que tinha de melhor, de mais riquezas no Egito? Detalhe, preste atenção, leia, estude a história. O Egito era uma grande, a única potência, superpotência daquele mundo. Nunca mais se levantou. O Egito empobreceu naquele dia. Julgamento de Deus, o ímpio, a riqueza dos ímpios é depositada, fica ali guardada, para que o justo que entende, viva isso e tire esses recursos. Detalhe, vamos entrar na próxima ministração da hoje. Para que eu uso esses recursos? Ganhei muito dinheiro, né? Vou construir mais celeiros, porque esse daqui já não está sendo suficiente para guardar todas as minhas riquezas. Aí Deus vem e fala para você, miserável, ainda hoje pedirão a sua vida. E o que será tudo isso que você vai deixar? Não é para isso, não é para acumular tesouros na terra em que a traça, o ferrugem corrói. Né? Abraão foi rico para abençoar. Se você tem condições, e Deus vai te dar condições, se você entender e viver isso, não é para o seu deleite exclusivo, é para você sim se deleitar, mas entender que, olha, é para eu abençoar. O povo que sai de Israel, do Egito, com tantas riquezas, depois a gente vai ver. Moisés fala assim, olha, tragam o seu ouro agora que eu vou construir o tabernáculo. Tragam a prata que eu vou construir o tabernáculo. Aqueles tecidos caros, traga, porque a gente vai fazer toda a ornamentação do tabernáculo. É para você edificar. Edificar. É para você mostrar a glória de Deus. É para você fazer visível a glória de Deus. É para que as pessoas possam dizer como você é uma bênção. Por que você é uma bênção? O que
acontece com você? Qual que é o segredo? E aí você vai dizer, o segredo é confiar, né? O segredo é esperar, né? Aí você vai dizer, aí você tem a oportunidade. É isso mesmo? Sim? Já foi? Deixa eu ver aqui nas minhas contas, está mais ou menos, estou chegando ali. Você entendeu o que foi ministrado nessa manhã? Amém? Eu não quero que você seja apenas alguém que viva religiosamente, sem entender o que a Bíblia fala para você. Mas faça, detalhe, a gente entenda, você que é novo ainda aqui, não estou dizendo para você fazer, eu estou dizendo para os mais velhos aqui, você que já entendeu o princípio, quando você levantar, você vai até o gasofilácio. Ah, pastor, eu nem trouxe dinheiro, já depositei durante a semana. A questão não é se você vai depositar dinheiro ou não deixar de depositar ali, a questão é você participar deste momento. Você vai, tem lá, né, Roseli, cartãozinho, é simbólico, então preparem já aqui o espaço, é simbólico. Porque você vai pegar aquilo, mas pegue com convicção, fala, eu creio nas suas promessas. Eu só disse, eu ministrei sobre uma, gente. Não dá para falar de todas tantas quantas, são 7.000, 8.000. Falei de uma promessa. Eu não estou nem dizendo que você corra atrás dessa promessa, estou falando que elas existem. Se você entender, se você viver, você vai desfrutar. Mas é preciso primeiro ter fé. É preciso confiar e é preciso descansar no Senhor. Não basta dizer que serve, se você não pratica. Então eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui. Nós vamos louvar o Senhor, enquanto nós fazemos este ato de culto, em que simbolicamente, me dirigindo aqui a este local, eu estou prestando a Deus um culto e dizendo assim, Deus, e ó, não adianta você falar, Deus me abençoa se você não entendeu, e se você não pratica os princípios, entenda? Então talvez a sua oração ao vir aqui fala, Senhor, me ajuda, porque eu quero entender melhor tudo o que está escrito na sua palavra a respeito da minha vida, das suas bênçãos sobre a minha vida, porque eu quero viver isso, eu quero mostrar a tua glória aqui sobre a terra. Eu peço que as crianças sejam chamadas também. Elas vão participar juntamente conosco deste momento. Feche os seus olhos por um momento. Fale com Deus agora. Ô Davi, eu acho que eles podem sentar mesmo nos bancos aqui. Mas dá. Eles ficam balançando o pezinho ali mesmo. Dá, né? De repente os pais estiverem com os filhos, fiquem com eles, pegam eles aí, né? Peguem eles. Feche os seus olhos agora e fale com Deus. E você vai falar daquilo que está no seu coração, daquilo que você sabe. Se a sua oração é aquela oração que fala, Senhor, eu não tenho vivido as suas bênçãos sobre a minha vida. Sequer eu conheço as promessas. Eu quero conhecer as suas promessas. Eu quero conhecer as suas bênçãos. As crianças podem sentar mesmo nas cadeironas ali, ó. Eles só dão um pulinho. Vai falando com Deus nesse momento. Talvez você deva se arrepender por não ter vivido isso, tendo tanto tempo na igreja. Ainda você não compreendeu essas coisas. São coisas espirituais que se discernem espiritualmente. Fala com Deus. Pastor William, faz um fundo aí, pede. Fale com Deus. Não vamos fazer isso de impulso, não. Se você tem entendido o princípio, vivido o princípio, então você agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Obrigado, Senhor. Diga isso. Obrigado, Senhor, pelos meus filhos. Obrigado, Senhor, pela minha família, pela minha casa. Se a
sua casa ainda não serve ao Senhor, então você pode dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por ter me abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu te agradeço, ó Deus. Sem ti eu não sou nada, dependo de ti. Digo obrigado, Senhor, pela tua revelação, pela tua palavra. Eu não me deixe enganar. Se eu tenho um guia, se eu tenho algo que eu posso ter como ali um alvo, eu já tive. A tua palavra é o meu alvo, é meu escudo, é fortaleza, é socorro bem presente na hora da angústia. Obrigado, Senhor, porque eu não estou em trevas, eu não estou em escuridão, eu tenho acesso à verdade. Eu posso, conhecendo a verdade, ser liberto da mentira que está dentro de mim. Nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto estivermos louvando aqui, sinta-se à vontade. Faça isso com liberdade. Faça isso com fé. É um ato simbólico. Eu não quero ver se você está depositando ou não, quanto você está depositando. Mesmo que se eu fizesse, eu não estaria errado, porque Jesus o fez. Só que Ele o fez não para ver o que você estava depositando. Ele estava vendo quem o fazia. Ele estava observando. Ele estava olhando, ele estava falando assim: eu quero observar o comportamento das pessoas. Então você fica à vontade, forme uma fila, vem pelos fundos, ó, passa pela frente aqui, mas fique à vontade. Vamos lá, louvor. Te louvamos, ó Deus. Enquanto você aguarde a fila aí, o primeiro que estiver na fila, segura. Eu vou soltar aí a fila, fala: pode vir, mas venha louvando, venha cantando. Venha exaltando, venha bendizendo, venha agradecendo ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, te bendizemos, Senhor. Teve poder
Vamos prestar atenção nos louvores até. Quando a gente canta, tem louvores que a gente fala para o outro. Tem uns que a gente fala para Deus. Tem outros que a gente está cantando para a nossa alma. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Só ele. Diga, profetiza. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas que passares, não vão te afogar. Passa como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor, um hino de vitória. Do outro lado, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Chame este homem, chame este nome, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí quando você então atravessar o Mar Vermelho, esse é um milagre. Não se esqueça de do outro lado reunir os amigos, os familiares e fazer um culto de ações de graças e dizer: o meu Deus, Ele é poderoso. O meu Deus é um Deus de promessas, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que vê, é um Deus que escuta. Os seus braços não estão encolhidos, não estão ali afastados. Os seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir o clamor de um justo. Se você é justo, então levante as suas mãos assim e diga: graças eu te dou, Senhor meu Deus. Graças eu te dou, Senhor meu Deus. Obrigado por tudo. Obrigado pela vida. Obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado pela minha família. Obrigado pelo meu cônjuge. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pelos bens que o Senhor me concedeu. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Obrigado pela minha igreja, onde eu posso levantar as minhas mãos santas, sem ira e sem contenda, e louvar, bendizer, exaltar o nome do Senhor Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a tua casa, eu abençoo o teu povo, assim como Melquisedeque abençoou, eu os abençoo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu os abençoo. Sejam prósperos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos ao término do nosso culto. Não saia daqui apenas como um ouvinte,
mas se torne um praticante. A todos quanto o receberam, Deus deu a eles o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. A todos quanto o receberam, Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos. Se você ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você ainda não é filho, não é filha. Você é apenas um conhecedor de Jesus, mas não faz parte da família. E eu quero saber se nessa manhã existe alguém que ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, e que nessa manhã deseja fazê-lo. Levante a sua mão. Faz assim. Tem alguém que quer se tornar filho nesta manhã? Porque só os justos, só os filhos se tornam justos. Todas essas bênçãos que eu falei para você jamais virão sobre você se você não fizer parte da família de Deus, se você não for justo, se você não tiver sido justificado por Cristo Jesus. Tem alguém? Tem alguém? Levante as suas mãos. Mais uma vez. Se você ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu estou tentando olhar as pessoas e ver se elas são crentes. Eu não sei, mas de repente, né, Israel? Tem alguém entre nós que ainda não recebeu? Esta é uma oportunidade. E você tem que fazer isso. Não sou eu. É você quem tem que fazer. É você que tem que dar um passo à frente. Tem alguém aqui que estava afastado do Evangelho? Se afastou. Eu não estou falando da igreja, de um local físico, de uma denominação. Eu estou falando afastado de Deus, do Evangelho. Porque quando eu não estou em comunhão com os irmãos, quando eu não estou em comunhão com uma igreja, quando eu não faço parte de uma igreja e sendo membro dessa igreja, eu estou afastado do corpo. Eu preciso fazer parte do corpo. Tem alguém? Quer voltar hoje? Aleluia! Vem aqui à frente. Acompanhe essa moça. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar por você, para que o Espírito do Senhor Ele venha sobre você, Ele te encha, que Ele transborde, que você veja a graça de Deus sobre a sua vida, e que você possa se firmar com o Senhor. Tem mais essa moça? Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. A igreja toda estende as mãos para cá, nós vamos abençoá-las, para que elas se firmem no caminho do Senhor, porque o Senhor disse na sua palavra, que Ele já deu uma porção de fé para você, para mim, para cada um de nós. Essa porção de fé está ali, ela deve ser usada para produzir frutos poderosos. Deus já te conheceu, Deus já conheceu você, por isso que você está aqui. Se Ele não tivesse conhecido vocês, vocês não estariam aqui, porque o Espírito não poderia trazê-los. E aquele a quem Ele conheceu, predestinou. Então vocês são predestinados para a salvação. O mundo não faz parte, o mundo não é nosso. Não temos prazer nas coisas que o mundo há, porque o amor de Deus está em nós. E se Ele nos predestinou, Ele nos chamou. Então vocês um dia já ouviram o chamado, como eu fiz aqui o apelo. Vocês ouviram, aceitaram Jesus. Eu não digo aceitar, reconheceram e receberam Jesus como único, suficiente e eterno Salvador. Vocês que já o receberam, Ele já justificou. O passado foi lançado no mar de esquecimento. Ele já não se lembra, seja do passado lá de trás, seja do passado de um segundo, Ele já lançou. E Ele diz: o meu justo viverá pela fé. De fé em fé, de fé em fé, de fé em fé. Se Ele já justificou, Ele já glorificou. Se vejam como Ele é, tal como Ele é, somos nós neste mundo. Porque se o Espírito de Deus habita em nós, somos luz, somos luz. Pai, no nome de Jesus, estão essas duas moças aqui diante de Ti nesta manhã, e elas estão se reconciliando hoje, porque, ó Deus amado, por algum motivo
sabemos, se afastaram dos seus caminhos, mas o Senhor, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este mesmo amor nos alcançou, esta graça nos atraiu de uma forma tão irresistível. Oh Senhor, o teu amor, Ele nos enche, Ele nos preenche. O vazio da eternidade é preenchido pelo teu amor. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu oro por essas duas moças que aqui estão. O nome dela já está escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu oro, meu Deus, para que o teu Espírito venha sobre elas, venha sobre elas, venha sobre elas. Encha, Senhor, encha novamente a alegria, venha novamente, renova, Senhor, a alegria da tua salvação. Coloca, Senhor, dentro delas, cria, Senhor, dentro delas um coração reto e, ó Deus amado, um espírito que não se abala. Em nome de Jesus, renova o espírito, renova a alegria da tua salvação. Faça-as ver novamente a alegria da tua salvação. Aleluias, glória a Deus, bendito seja o teu nome. Não afaste elas da tua presença jamais, nem peça que o teu Santo Espírito esteja sobre elas, fluindo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Receba um abraço. Isso move as montanhas e tem poder a salvar, tem poder a salvar. Já sei, aleluia, toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo brilhará. Diga isso com fé. Mostre essa luz. A glória do Senhor Jesus. Nosso mundo brilhará. Luz para a glória do Senhor Jesus. Que o mundo veja a sua luz brilhando, veja as boas obras sendo produzidas e glorifique ao vosso Pai que está nos céus por essas boas obras, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Letícia, cadê você, Letícia? Vai você. Bom, seja bem-vinda duplamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa semana nós teríamos a nossa vigília pelo nosso calendário, certo? Nosso calendário é o calendário lunar. Então, a vigília seria na sexta-feira, com a reunião de todas as casas de oração para orar, certo? Casa de oração tem que orar, tem que aprender a orar, tem que exercitar a oração. No entanto, em função do feriado, nós faremos aqui um encontro substituto da vigília de sexta na quarta-feira, ok? Certo? Então, nós estaremos aqui a partir das 8, no horário normal. A partir das 8, nós vamos concentrar as nossas orações naqueles propósitos que estamos estudando naquele livro Paixão pelas Almas, ok? Certo? Então, quarta-feira, reunião de todas as casas de oração aqui na igreja, oração, 8 horas, a partir das 8 horas, vamos orar como se uma vigília fosse. Quer falar em línguas? Aqui é um local, é um momento oportuno para você orar no Espírito. Venha cheio, deixa Deus te usar, traga profecia, traga línguas, venha interpretar as línguas, venha exercer os dons do Espírito, traga a palavra de conhecimento, traga a palavra de sabedoria, venha cheia do Espírito Santo e deixa Deus usar a sua vida, amém? Glória a Deus. Encerramos o nosso culto. Pelas casas de oração, a Sil depois vai passar um conteúdo para vocês. Ela vai mandar um breve vídeo explicando o conteúdo, falando sobre o assunto que está sendo ali lidado,
ok? Para que vocês, nas casas de oração, orem a respeito desta necessidade, amém? Então, ela vai explicar melhor um vídeo curtinho, ok? Passando aí no grupo das casas de oração. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cercas com meus ventos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos, a ti. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Brilhará a luz, vamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo brilhará a luz, vamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem